De acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias que, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, o parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional estabelece, por sua vez, que no dia da publicação da medida provisória, no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva mensagem e documento expondo a motivação do ato. Assim, a admissibilidade da medida provisória depende da observância dos pressupostos constitucionais da relevância e urgência e do atendimento ao mencionado dispositivo do Regimento Comum do Congresso Nacional. Visando cumprir o disposto da supracitada resolução, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória número 540 de 2011, por intermédio da mensagem número 297 de 2 de agosto de 2011, aventando as razões para a sua adoção. De outro lado, a exposição da medida dos motivos interministerial no número 122, de 2 de agosto de 2011, justifica as alterações promovidas pela medida provisória em relação à relevância e urgência do ato. Segundo o texto, as alterações promovidas pela norma estão inseridas no Plano Brasil Maior e sua relevância e urgência decorre da necessidade de o país responder de forma rápida e eficaz ao novo cenário econômico mundial que se forma desde a crise financeira internacional de 2008. Nesse contexto, ainda de acordo com o texto, um dos maiores desafios da economia nacional é manter a competitividade externa de seus produtos, notadamente em razão da forte valorização da taxa de câmbio. Essas medidas visam preservar o saldo da balança comercial nacional, garantindo a igualdade do tratamento entre os produtos nacionais e estrangeiros, além de também fortalecer o crescimento do mercado interno. Esses objetivos tornam-se urgentes no cenário da nova crise econômica mundial, em que é potencializada a competitividade entre produtos estrangeiros e nacionais e a valorização da taxa de câmbio se acentua. Nesse sentido, cabe lembrar que outros países emergentes afetados pela crise já adotam medidas semelhantes para proteger suas economias. Por essa razão, concordamos com a urgência e relevância dessas propostas. Já a alteração da tributação de cigarros segue determinações dispostas na Convenção Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco, adotado pela Organização Mundial de Saúde em 21 de maio de 2003 e assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003, que iniciou sua vigência no território nacional há mais de 5 anos, em 1º de fevereiro de 2006. De acordo com a Convenção, cabe a cada país signatário aplicar aos produtos do tabaco políticas tributárias e políticas de preços, visando reduzir o seu consumo. Segundo o site do Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, atualmente mais de 10 mil pessoas morrem por dia no mundo devido ao uso do tabaco. É inegável a importância do combate ao tabagismo para a saúde pública mundial. Não há dúvidas, portanto, da relevância e urgência da matéria. Dessa forma, entendemos que as razões descritas na exposição de motivos, aliadas aos benefícios decorrentes da implantação das propostas apresentadas, são suficientes para justificar a edição da medida provisória em análise. Além disso, foram cumpridas todas as condições listadas na Constituição Federal e na Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional quanto à edição e ao encaminhamento da matéria. Somos, portanto, pela admissibilidade da presente medida provisória. Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Da análise da medida provisória, não se depreende qualquer vício de inconstitucionalidade
ou injuridicidade ou má técnica legislativa. A proposição atende às normas constitucionais relativas às competências legislativas da União, artigo 24, inciso 1, e às atribuições do Congresso Nacional com a posterior pronunciamento do Presidente da República, artigo 48, inciso 1. Além disso, a medida provisória não se reporta a matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, de acordo com os artigos 49, 51 e 52 da Constituição Federal. Quanto às emendas, não verificamos vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicidade ou técnica legislativa que obstem a apreciação do mérito das emendas número 1 a 14, 16, 18 a 36, 38 a 44, 46 a 82, 84 a 94, 96 a 100, 102 a 105, 107 a 152, 154 a 161, 163, 164, 166, 167, 169 a 191, 193, 194, 196 a 226, 228, 229, 231, 232 e 235 a 240. Em virtude do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 540 de 2011, bem como das emendas relacionadas acima. Da adequação financeira e orçamentária. A análise da adequação financeira e orçamentária da medida provisória número 540 de 2011 deve seguir as disposições da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. De acordo com o parágrafo 1º do seu artigo 5º, o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou sobre a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2011, Lei número 12.309, de 9 de agosto de 2010, no caput do artigo 92, condiciona a aprovação de medida provisória que conceda ou amplie incentivo e benefício de natureza tributária ao cumprimento do disposto do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei da Responsabilidade Fiscal, por sua vez, estabelece 3 condições para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária na qual decorra renúncia de receita. A demonstração do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 seguintes: a compatibilidade com o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO e o atendimento de pelo menos uma das 2 condições estabelecidas. Uma dessas condições é que o proponente demonstre que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e que não afeta as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO. A outra condição alternativa é que a proposição esteja acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo. Nesse caso, o benefício só pode entrar em vigor quando implementadas tais medidas compensatórias. A exposição de motivos estima o valor da renúncia para os incentivos fiscais instituídos pela medida provisória conforme a tabela abaixo. O reintegra a renúncia de 2011, 1.693 milhões, 2012, 5.264 milhões.
A apropriação dos créditos de bens de capital, 253 milhões em 2011 e 7 bilhões 607 bilhões em 2012. Substituição da contribuição sobre a folha de pagamento, 214 milhões em 2011, 1 bilhão 430 milhões em 2012. Incentivo à indústria automobilística, 295 milhões em 2011, 975 milhões em 2012 e 1 bilhão 760 milhões em 2013. Inclusão digital na Sudã e Sudene, 25,3 milhões em 2011, 79,42 milhões em 2012 e 82 milhões e 990 milhões em 2013. Como fonte de compensação desta renúncia, o referido texto define o aumento de arrecadação decorrente da elevação das alíquotas de IOF sobre operações de crédito, promovida pelo Decreto número 7.458, de 7 de abril de 2011. Além disso, a medida eleva a tributação incidente sobre a produção e comercialização de cigarros, assim como institui adicional na contribuição para PIS e na CONFINS incidente nas importações, gerando aumento de arrecadação, que também pode ser considerado como fonte compensatória. Não vislumbramos dessa forma incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou financeira na norma em análise. Tampouco verificamos incompatibilidades ou inadequações financeiras ou orçamentárias que nos impeçam de analisar o mérito das emendas número 1 a 14, 16, 18 a 36, 38 a 44, 46 a 82, 84 a 94, 96 a 100, 102 a 105, 107 a 152, 154 a 161, 163, 164, 166, 167, 169 a 191, 193, 194, 196 a 226, 228, 229, 231, 232 e 235 a 240. Nos termos da Resolução do Congresso Nacional, número 1, de 2002, somos pela adequação orçamentária e financeira da medida provisória número 540, de 2011, e das emendas relacionadas acima. Do mérito, a medida provisória 540, de 2011, contém uma série de importantes medidas que integram o Plano Brasil Maior. Esse plano busca favorecer o desenvolvimento da produção econômica em solo nacional, oferecendo condições mais igualitárias de competitividade às empresas brasileiras, de modo a que elas tenham condições de se integrarem ao mercado externo. O desenvolvimento das últimas décadas no Japão, países asiáticos e mais recentemente da China, colocou em foco a importância da dinamização das exportações como variável propulsora para a criação de grandes empresas e de empregos mais qualificados. De outro lado, o contexto emergente de grandes países como o Brasil, que se vale de um crescente mercado interno e de uma conjuntura mais favorável à produção de suas commodities, tem se mostrado bastante útil para que, de forma contracíclica, mitigar o desaquecimento econômico ostentado pelos países mais desenvolvidos. Diante deste contexto, o Plano Brasil Maior marca o início de uma política industrial que pretende, em longo prazo, estabelecer uma desoneração total da folha de pagamento das empresas, para induzir a formalização e geração de empregos, dinamizando cada vez mais o mercado interno brasileiro. Nesse primeiro momento, a desoneração da folha de pagamento está sendo adotada em alguns segmentos econômicos intensivos de mão de obra, como confecções, calçados, de tecnologia da informação, de uma experiência piloto. Trata-se de uma medida corajosa
que começa a pôr em prática um dos objetivos buscados nas últimas tentativas de reforma tributária debatidas no Congresso Nacional, mas que não havia frutificado até o presente momento. A desoneração da folha de pagamento começou a ser ventilada durante a tramitação da PEC 175 de 1995, na tentativa de reforma tributária do governo Fernando Henrique. A ideia, naquele momento ainda bastante limitada, era compensar a contribuição sobre a folha com o imposto único, caso esse tributo viesse a ser instituído. Na primeira tentativa de reforma tributária do governo Lula, a PEC 41 de 2003 previa a substituição da contribuição patronal pela tributação sobre o faturamento. Apesar da reforma não ter prosperado, um conjunto de medidas ali previstas obtiveram um grande consenso e foram incluídas na Emenda Constitucional 42 de 2003, entre as quais um dispositivo inserido no parágrafo 13 do artigo 195 da Constituição, adequando os critérios de cumulatividade nos impostos, caso a desoneração da folha viesse a ser aprovado mais tarde. Na segunda tentativa da reforma do governo Lula, a PEC 233 de 2008, a substituição da contribuição previdenciária pela tributação sobre o faturamento foi elencado como uma das principais prioridades. Previu-se a desoneração de 14% da folha ao longo de 7 anos, 2% ao ano. Restariam, entretanto, 6 sem desoneração. A medida provisória 540 consagra, enfim, essa tão desejada medida, mas a desoneração agora está sendo feita de forma completa, ou seja, todos os 20% da contribuição patronal estão sendo substituídas. Em vez de adotar a substituição para todos os segmentos econômicos, estão sendo escolhidos apenas alguns setores no qual a medida deve ter sua máxima eficácia, o que garante o melhor uso dos recursos públicos, conjugado a uma mais precisa calibração da carga tributária desses setores. Outro ponto da medida provisória ataca são os gargalos tributários ainda enfrentados pelas empresas exportadoras. Todo o sistema tributário equilibrado tem como princípio não exportar tributos. Em outros termos, o valor do preço dos produtos exportados não deve ser majorado pela cobrança de tributos. Esta incidência contribui para tornar o preço da produção nacional menos atrativa em cotejo ao de outros países que desoneram eficazmente suas exportações. Isso, além de prejudicar o parque produtivo e industrial nacional, desestimula a atração de novas unidades de empresas multinacionais para o país. Essa seria um dos componentes do chamado custo Brasil. Com isso, o país produz menos, geram-se menos empregos e o crescimento da economia é prejudicado. Em decorrência natural de todos esses fatores, diminui-se a arrecadação tributária. Assim, não é difícil perceber que é mais vantajoso ao país a desoneração das exportações. Com efeito, essa prática já é amplamente aplicada há algum tempo em todo o mundo. Ocorre, entretanto, que nosso sistema tributário não permite apenas com a isenção da última operação a desoneração total da exportação. Isso ocorre porque a mercadoria sofre outras onerações durante sua cadeia produtiva até estar pronta para a venda ao exterior. Essa tributação é compensada na legislação com o creditamento pelo produtor do valor do tributo pago em operações anteriores. Porém, a complexidade da cadeia produtiva de algumas mercadorias impede a desoneração total apenas com esse creditamento. Ou seja, há tributos pagos durante o processo de produção
que não são creditados pelo exportador. Consequentemente, o preço da exportação desses bens é majorado por essa tributação residual. A medida provisória propõe equilibrar essa tributação ao anular os efeitos desse resíduo não compensado. Por essa razão, concordamos com as alterações realizadas que visam corrigir estas distorções. Da mesma forma, é impossível não concordar com o mérito de todas as iniciativas dispostas na medida provisória que visa incentivar a indústria nacional. Entendemos meritória qualquer proposta que tenha o objetivo de fortalecer a produção e a prestação de serviços do país, assim como elevar a oferta de empregos. E é nesse sentido que aprovamos a diminuição do prazo para aproveitamento do crédito de PIS e COFINS na compra de máquinas e equipamentos, a redução da alíquota do IPI para a produção de veículos com conteúdo nacional, a ampliação e prorrogação de benefícios fiscais para produtos voltados à inclusão digital, produzidos no âmbito da Sudan e da Sudene, além do ajuste feito na desoneração de tablets fabricados no Brasil. A medida provisória vai ao encontro das necessidades econômicas do país. São instituídos importantes benefícios para a renovação do Parque Industrial Nacional, bem como os setores relevantes da economia são incentivados a elevar sua produção. Além disso, a exportação é beneficiada em vários dispositivos da medida. Portanto, não há como discordarmos do mérito das alterações propostas. Em relação ao aumento da tributação sobre os cigarros, é quase desnecessário afirmar que concordamos com o mérito da iniciativa, apenas para ilustrar como é importante a diminuição do consumo de tabaco. Reportagem da BBC Brasil aponta que existem hoje no país cerca de 30 milhões de fumantes, que consomem aproximadamente 140 bilhões de cigarros por ano. Se desconsiderarmos os cigarros inutilizados ou desviados, esses representam consumo médio acima de 12 cigarros por dia por pessoa. Logo, razões expostas acima, concluímos pela aprovação do mérito de todo o conteúdo da medida provisória número 540 de 2011. Consideramos, entretanto, que há algumas mudanças a serem feitas no texto da medida provisória a fim de aprimorá-la, direcionadas sobretudo ao escopo da norma, que é o incentivo à produção e às exportações nacionais. Para tanto, avaliamos também as relevantes sugestões oferecidas pelos ilustres pares desta Casa e do Senado Federal, colhidas nas 242 emendas apresentadas e em oportunas discussões realizadas sobre o tema. Assim, como resultado desse debate, optamos pela apresentação do projeto de lei de conversão, anexo cujas alterações propostas são descritas a seguir. No caso das medidas de desoneração da folha de pagamento, estamos estabelecendo o prazo de vigência para 31 de dezembro de 2014. A criação de novos postos de trabalho, bem como os demais ajustes no processo produtivo das empresas atingidas pelas medidas, envolve custos e só se justificam diante de um prazo maior. A indústria imobiliária está sendo excluída do novo regime para que não seja aumentada a carga tributária sobre o setor, pois só haveria efetiva desoneração com uma alíquota de 0,75%. Percebemos ainda que algumas empresas integrantes da cadeia produtiva de confecções, como os fabricantes de botões, ilhós e rebites e o setor curtidor de couro, deveriam ser também inseridos no novo regime substitutivo, por se tratarem de setores intensivos em mão de obra e altamente integrados às cadeias produtivas contempladas pela medida provisória no novo regime.
Já no regime relativo às empresas de TI, devem ser excluídas aquelas que forem exclusivamente representantes, distribuidoras ou revendedoras de programas de computador, por não apresentarem alta taxa de mão de obra empregada e, de outro lado, devem ser excluídas as empresas, incluídas, aliás, as empresas que prestam também outros serviços, a exemplo da modelagem adotada para os segmentos de couros, assim como as empresas de call center, conforme previstas no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 14 da Lei nº 11.774 de 2008. Incluímos as empresas prestadoras de serviço de transporte público coletivo urbano na regra para contribuição previdenciária sobre a receita bruta, pois se trata de importante serviço prestado à população de baixa renda, além de ser bastante intensivo em mão de obra. Estamos alterando a disposição contida no artigo 7º da Lei 11.033 de 2004, que obrigou as concessionárias operadoras de rodovias a instalar equipamento emissor de cupom fiscal para fins de apuração da Confins devida. Após vários anos de vigência desse dispositivo, tratativas envolvendo órgãos públicos federais e as concessionárias redundaram no consenso de que seria necessário relativizar a exigência legal, permitindo a utilização de um sistema alternativo equivalente de controle de receita que seja técnica e operacionalmente mais eficaz, na forma regulamentada pela Secretaria da Receita Federal. Na nova tributação sobre os cigarros, faz-se necessário um ajuste pontual na forma de determinação do preço da venda dos cigarros, que definirá a base do cálculo da alíquota ad valorem do IPI. É preciso que seja considerado como preço máximo aquele que for verificado em cada estado, e não o máximo nacional como previsto na medida provisória, a fim de que a União não se aproprie de uma base inexistente naqueles estados que praticam preços inferiores ao máximo. Esse cuidado é importante principalmente porque o preço praticado em cada estado é influenciado diretamente pela alíquota do ICMS, que é estabelecido de forma autônoma e independente por cada unidade da federação. Assim, evitamos uma interferência espúria na formação dos preços no mercado desses produtos e adequamos o dispositivo ao preceito constitucional previsto pelo artigo 151, inciso 1º, que veda a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a município. O prazo para implantação das zonas de processamento de exportação, ZPEs, mais antigas, aquelas autorizadas até 13 de outubro de 1994, está sendo prorrogado, a exemplo da prorrogação conferida às ZPEs mais recentes pela Lei 12.507 de 2011. Alteramos a Lei 7.291 de 1984 para adaptar a cobrança da contribuição que é arrecadada em função do movimento de apostas sobre a atividade turfística para substituir o desenvolvimento de atividades de equidiocultura no país. O Poder Executivo é autorizado a instituir a nomenclatura brasileira de serviços intangíveis e outras operações. Atualmente já existe a NCM, que é a nomenclatura que identifica as mercadorias transacionadas entre os países, mas que não contempla serviços e
e intangíveis. A nova nomenclatura vem corrigir esta lacuna e viabilizar a adoção de políticas públicas capazes de reverter o quadro de evolução contínua dos déficits comerciais brasileiras relacionadas às transações com serviços. 16,7 bilhões de dólares em 2008, 17,8 bilhões de dólares em 2009 e 29,4 bilhões de dólares em 2010. A medida está ainda alinhada à iniciativa prevista na Portaria Interministerial, Ministério da Fazenda, Indústria e Comércio, Bacen, número 170, de 20 de agosto de 2008, criada com o fim de desenvolver e implantar o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações, Cisco-Serve. Trata-se de uma medida fundamental no desenvolvimento de políticas de comércio exterior de serviços no plano do Brasil maior. Regulamentamos as regras de origem de que trata o Acordo sobre Regras de Origem do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT, a serem aplicadas tão somente em instrumentos não preferenciais de política comercial. Adequamos uma das taxas de fiscalização cobradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária prevista na Lei nº 9.782, de 1999, a fim de que o registro, revalidação ou renovação de fumígenos não seja cobrado no caso dos produtos destinados exclusivamente à exportação. Ampliamos os setores habilitados a receber recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FI-FGTS, permitindo a aplicação em obras da Copa e das Olimpíadas. Como há cerca de 5 bilhões atualmente disponíveis nesse fundo, esta é uma opção importante para viabilizar o funding de grandes obras para os eventos esportivos que demandam a atuação concertada de todos os entes federativos. Mudei de partido. Concedemos crédito presumido para a aquisição de mercadorias destinadas à produção de biodiesel, além de que esta opção de energia limpa possa aumentar sua participação na matriz energética brasileira. Cabe destacar que o crédito será conferido a todas as matérias-primas, indistintamente, soja, mamona ou outros produtos, beneficiando especialmente os agricultores familiares de regiões menos desenvolvidas do país. Visando proteger e melhorar a saúde pública, entendemos ser pertinente atualizar o diploma legal que disciplina os produtos fumígeros, especialmente na parte que trata das restrições do uso à propaganda, com vista a adequá-los a disposições da Convenção Quadro sobre Controle do Tabaco, assinado pelo Brasil em 16 de junho de 2003 e ratificada pelo governo brasileiro em 3 de novembro de 2005. Propomos inicialmente impedir a destinação de áreas específicas para fumantes em quaisquer recintos coletivos fechados, excetuando-se a esta regra estabelecimentos destinados exclusivamente ao público fumante. No que tange à propaganda comercial desses produtos, pretendemos ampliar as retenções atualmente existentes, limitando-a apenas a pôsteres, painéis e cartazes afixados na parte interna dos estabelecimentos fechados e a sua exposição nos demais pontos de venda, desde que acompanhada de advertência quanto aos malefícios do fumo e da respectiva tabela de preços, na qual deve constar o preço mínimo do cigarro estabelecido pelo Poder Executivo. Entendemos ainda ser necessário aumentar a área de embalagem destinada às advertências
sobre esses malefícios, de forma a adequar a legislação brasileira no artigo 11.1b, 4º da Convenção Quadro sobre o controle do uso do tabaco, o qual determina que, no mínimo, 30% das faces principais das carteiras de produtos derivados do tabaco sejam ocupados por advertências sobre os efeitos nocivos do consumo desses produtos. Por fim, intentamos proibir a comercialização de produtos fumígeros que contenham aditivos que lhes confiram sabores característicos diferentes do próprio tabaco, como cereja, morango, chocolate, os quais sabidamente possuem forte apelo junto às camadas mais jovens da população. Por outro lado, vale ressaltar que tal medida não inviabilizará a utilização comercial de nenhum dos tipos de fumo produzidos no Brasil e, portanto, não causará qualquer impacto às centenas de milhares de agricultores brasileiros que se dedicam à cultura do fumo no país, em sua grande maioria na região sul. No período entre a nossa escolha como relator da medida e a apresentação desse parecer, procuramos ouvir todas as sugestões encaminhadas por meus ilustres colegas do Parlamento, analisamos todas as emendas e, sem dúvida, as contribuições apresentadas muito elevaram o debate sobre o texto do PLV. Entretanto, avaliamos que muitas emendas propostas merecem debate mais apurado do seu conteúdo nesta Casa. Por esta razão, opto pela rejeição no mérito das demais emendas sugeridas. Face ao exposto, nosso voto é pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação financeira e orçamentária da medida provisória 540 de 2011 e das emendas número 1 a 14, 16, 18 a 36, 38 a 44, 46 a 82, 84 a 94, 96 a 100, 102 a 105, 107 a 152, 154 a 161, 163, 164, 166, 167, 169 a 191, 193, 194, 196 a 226, 228, 229, 231, 232 a 235 a 240. E quanto ao mérito, pela aprovação da referida medida provisória e das emendas número 18, 58, 60 a 62, 64 a 71, 80, 81, 88 a 93, 96, 97, 99, 103, 150, 183, 196, total ou parcialmente, na forma do projeto de lei de conversão anexa, e pela rejeição das demais emendas. As emendas números 153, 162, 165, 192, 195, 227, 230, 233 e 234 foram indeferidas liminarmente pela presidência da Câmara dos Deputados, e as emendas número 15, 17, 37, 45, 83, 95, 101, 106, 168, 241 e 248 foram retiradas pelo autor, não cabendo a sua análise por esta relatoria. Esse é o meu voto. E pela importância desta medida provisória, esperamos que ela possa ser analisada, bem debatida, com bastante discussão, e pela importância do tema
especialmente mudando um paradigma de oneração, que hoje penaliza quem emprega bastante. Esperamos que ela possa ser aprovada por essa casa e temos certeza que ganhará com isso é o setor produtivo, são as pessoas que vão ter mais emprego, é o comércio, é a indústria que vão poder fazer esse país cada vez melhor. Essas seriam as minhas considerações e o relatório. Agradecendo ao deputado Renato Molli e agora dando início à discussão em turno único da medida provisória número 540, chamo para falar contrário à matéria o deputado Onyx Lorenzoni. Para falar contrário à matéria,